Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Eu tenho certeza que da parte do Senhor, o Espírito Santo vai falar com você. Já tem falado desde o louvor, né? Nós estamos aqui na presença do nosso Pai Celestial, e Ele vai falar com você poderosamente. Que o Espírito Santo possa avivar você nessa tarde, nessa noite, que Ele possa direcionar você para a geografia da sua vitória, que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, né? Não melhor, mas transformado completamente, de dentro para fora, amém? E que você possa marcar uma geração, para que o diante do trono possa marcar, né, famílias e famílias e famílias, milhares e milhares e milhares de homens e mulheres que precisam da palavra que liberta, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar rapidamente com você uma palavra nessa noite, intitulada Firmados na Rocha. Diga assim comigo: eu e a minha casa estamos firmados na rocha. Amém? Eu quero usar a ponte teológica, já está ali, ó, Mateus capítulo 7. Se você tem uma Bíblia, um telefone, pode abrir, por favor. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. Amém? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, logo depois de Malaquias. Quem achou, diga amém. Se você não achar Mateus, é só você ir no livro mais lido da Bíblia, que é o livro do índice. Ali você vai achar, viu, irmão? Com certeza. Mateus 7,24 diz assim: pois todo aquele que ouve e pratica essas minhas palavras, esse será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a... Mateus 7,25 vai dizer: e vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram o vento com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7,26, porém contudo, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, esse será comparado ao homem imprudente, insensato, em outras traduções, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E vai dizer no 27, vieram as tempestades, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, e foi muito grande a sua, tem umas Bíblias que falam queda, mas eu gosto mais da tradução que diz a sua ruína. Amém? Deus, aqui está, pode fechar a sua Bíblia, por favor, e olhe para mim. Deus, aqui está a sua palavra. A palavra que nos liberta, a palavra que lapida o diamante bruto, a palavra que fala aos nossos corações e muda de dentro para fora. Nessa noite, Deus, com a tua santa misericórdia, que o Senhor possa nos mostrar além, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, convencermos, Deus, do juízo, do pecado e da justiça, que teu Espírito Santo possa encontrar em nossos corações uma terra fértil, para que a sua palavra, a sua semente, possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 na direção das nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Amado, aqui nós estamos diante de dois tipos de crente: o crente que ouve e pratica a palavra, isso é simples, e o outro crente que ouve e faz aquilo que quer. Você conhece esse tipo de crente? Eu faço, eu decido, eu resolvo, tudo posso em mim mesmo, que me fortaleço. E aí o cara começa a viver o eu-evangelho, decidindo tudo aquilo que ele quer decidir por ele mesmo. Então é um crente que está muito em moda dentro e fora das igrejas. É aquele crente que até sabe aquilo que deve fazer em relação à palavra, mas decide fazer ou se movimentar segundo a sua intelectualidade, segundo a sua força, segundo aquilo que ele quer. Nós temos também aqui um outro tipo de crente, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus é muito mais do que simplesmente ouvir a palavra. Ouvir a palavra qualquer um pode ouvir, mas praticar a palavra, somente aqueles que possam renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Yeshua HaMashiach. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim e faz para você é: que tipo de crente você tem se tornado? Você ouve a palavra e pratica, ou você ouve a palavra e critica? Criticamos o culto, criticamos a liturgia, criticamos a vida, criticamos a Bíblia, criticamos a santidade, porque na verdade nós criticamos aquilo que não queremos viver.
E a palavra fala claramente: você não foi chamado somente para ser um telespectador, você não foi chamado somente para ser um crente de banco, você foi chamado para praticar a palavra que te liberta. E muito mais do que isso, você foi chamado para marcar uma geração nos Estados Unidos da América, no Brasil, ou seja, lá onde Deus te leve. O grande problema é que nós queremos praticar as palavras que nos confortam, mas criticamos aquelas que nos confrontam. Nós vamos atrás de profecias. Quando a profecia encontra no nosso coração uma terra fértil para receber, eis que te digo, você vai ser próspero, você vai ter um ministério grandioso, e isso não tem nada de errado, mas a única palavra que vai curar a sua alma e o seu espírito é a palavra de confronto, porque sem confronto não há cura, sem confronto não há libertação. A palavra de Deus pode confortar você, é lógico, ela é uma palavra preventiva, ela é uma palavra de amor, ela vai confortar você, mas a palavra que vai levar você na geografia da sua cura e da sua vitória é a palavra de confronto. Então diga assim comigo, igreja: se conforta, diga com fé, se conforta, amém, mas se confronta, melhor. Todas as palavras que vieram ao meu coração e confrontaram a minha vida, a minha forma de praticar o evangelho no reino do Filho do seu amor, elas me levaram à geografia da minha cura. Quer saber o segredo da sua cura, da sua libertação? Pratique a palavra, independente se ela te conforta ou se ela te confronta. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela existe para que você venha praticar e não somente ouvir a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus está aqui porque Ele nos ama e Ele quer realmente fazer com que nos tornemos crentes, cristãos, que cumpre, que pratica a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, amém? Nesses dois casos, desses dois crentes, o que ouvia e praticava, e o que ouvia e criticava, tinha algo em comum, diga guerra. Guerra, irmãos, era a mesma, né? Vieram as tempestades para aquele que ouvia e praticava, mas também vieram para aquele que ouvia e não praticava. Transbordaram os rios para ambos, os ventos sopraram para ambos. A diferença, querido, que aquele que somente ouvia a palavra e não praticava, o vento soprou e a casa caiu. Caiu por quê? Porque aquele que não pratica está edificando a sua casa, o seu casamento, o seu ministério, a sua igreja, a sua vida, sobre a lama, sobre a areia. Porque a prática da palavra é o alicerce necessário para que você monte a sua casa sobre Yeshua HaMashiach, que é a nossa âncora, que é o nosso alicerce, que é a nossa rocha. Então tem guerra. E eu quero te passar nessa noite rapidamente 3 chaves. A primeira é: aqueles que estão firmados na rocha, mantenham a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. Vou repetir para você a primeira chave. Aqueles que estão firmados na rocha, diga eu. Mantenha a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. Meu irmão, o bicho pode estar pegando do lado de fora. Maior é aquele que está em nós do que o bicho que está na terra. Porque você mantém uma paz interior, principalmente na hora da luta, principalmente, mas pastor, quando a gente vira crente tem guerra. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas depois que eu me converti, parece que a guerra aumentou. Parece que a pressão, ela aumentou. Mas é justamente porque começamos a nadar na contramão desse mundo. É justamente porque nós não nos conformamos com o mundo em que nós vivemos, porque nós somos oriundos do céu, nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus, e nós nadamos na contramão desse mundo. E aí a pressão, meu irmão, a guerra aumenta. Porém Deus manda eu te dizer nessa noite que o tamanho da sua guerra será proporcional ao tamanho da vitória que Ele vai proporcionar para você e para sua casa. Aleluia! Mas isso tudo depende da paz que você tem no seu interior. Qual é a paz? É a paz que o mundo te dá. Porque a paz, aliás, o mundo oferece paz, irmãos. Eu moro num lugar maravilhoso, Califórnia, San Diego. Quantos aqui sentiram já uma paz transcendental olhando para o mar?
aquele mar flat da Bahia, Salvador, tomando aquela água de coco. Isso dá paz, irmãos. Quantos aqui tem paz tirando férias? Quantos aqui tiram férias? Deixa eu ver você, levanta sua mão bem alto. Misericórdia, irmãos. Nem 10% da igreja. Diga para essa pessoa que está sentada do seu lado: férias é de Deus, viu, irmão? Eu não estou aqui como turista não, querido, eu sou imigrante. E como imigrante eu quero profetizar na sua vida: você vai trabalhar menos e ganhar mais. Eu creio nisso, irmãos. Mas para quê, pastor? Só para tirar férias? Não, para você ter o seu tempo muito mais alicerçado, amalgamado, aliançado para o reino, e não para as coisas do mundo, querido. Férias é de Deus, traz uma paz. Mas toda essa paz que o mundo te oferece, ela não dura muito tempo. Quando você volta para o seu dia a dia, quando você volta às vezes até mesmo para a sua casa, tem muita gente que não tem paz dentro de casa. A paz que eu estou te falando aqui, querido, não é a paz que o mundo nos oferece, é a paz que vem de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 7 vai dizer: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente nele, em Cristo Jesus. Essa é a paz, querido. Essa é a paz que ninguém vai entender como é que você está passando por essa guerra e você não se abala, como é que você está passando por essa luta e você mantém essa paz, e você vai dizer: porque essa paz não é daquele que somente ouve, essa paz é daquele que ouve e pratica a palavra de Deus. A paz que excede a todo entendimento. Guarda o que, igreja? Guarda o nosso coração. Fala de quê? Diga emoção. E guarda mais o que? A nossa mente em Cristo Jesus. Guarda as emoções e guarda o nosso psique. Aonde? Em Jesus Cristo, o Nazareno. Aqueles que estão firmados na rocha mantêm a paz interior, independente das guerras que acontecem do lado de fora. Segunda chave: aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome do Senhor venha a ser... Como é que você sabe? Você leu o meu esboço? Tem muito crente que fica ligando para o pastor falando: pastor, eu não sei por que tanta guerra. Você acabou de responder aí, irmão. Você sabe exatamente por que você está passando essa guerra. Porque é justamente na sua guerra que vai ter uma possibilidade dentro do Senhor Jesus ser o quê? Glorificado. É na sua guerra que Deus será glorificado. É na sua peleja. É quando você está lutando contra um gigante que é maior que você, mas não é maior do que o Deus que habita dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Agora tem uma palavra-chave para que você receba a sua vitória. Tem uma palavra-chave para que você realmente passe pela guerra e receba a sua vitória no final dela. A palavra-chave é permanecer. Diga permanecer. Irmãos, permanecer é a coisa mais difícil que existe na face da terra. E você é aprovado primeiro nas alianças terrenas, para depois você ser aprovado nas alianças ministeriais e sobrenaturais. Por exemplo, a aliança matrimonial. Hoje em dia está normal, se normalizou por incompatibilidade, né, de jeito. Não gostou, não deu certo, separa. O casamento, querido, a nossa aliança matrimonial, ela foi feita para você permanecer até Jesus voltar. Quantos casados nós temos aqui? Deixa eu ver você casado. É desse jeito, irmãos e irmãs. Eu sou casado há 17 anos. Há 14 anos eu ando 24 horas com a minha esposa. Acordo com ela, tomo café com ela, almoço com ela, janto com ela, saio com ela, trabalho com ela. E aí você pensa assim: meu Deus, esse casal se ama demais. A gente se ama. Mas tem dias que o meu querubim não bate com o serafim dela. E aí, coitado do meu pastor, irmão. Porque eu tenho vontade de abraçar a Nana, até quebrar o seu lindo pescocinho. Que isso, pastor? Isso é pecado, irmão. Você já teve vontade de quebrar o pescocinho da sua esposa? Várias vezes, irmãos. Hoje de manhã foi uma delas. Vontade carnal, vontade adâmica, diferenças. Querido, não se engane. Eu costumo dizer que a Nana orou por um príncipe no cavalo branco. Veio o cavalo, irmãos. E o príncipe está buscando até hoje. Quantos solteiros nós temos aqui? Vou te dar um conselho: ore por um príncipe numa ovelha branca. Se não vier o príncipe, vem a ovelha, melhor que o cavalo.
Ai, pastor, eu quero me casar com um homem compatível. Não existe, irmã. Vai buscar e não tem. Porque a compatibilidade quer dizer o seguinte: igualdade. E permanecer na compatibilidade é mole. Eu quero ver permanecer na incompatibilidade. Um homem não é compatível a uma mulher. Tome cuidado, mulher, você. Se você encontrar um homem compatível a você, você vai estar usando uma saia na sexta-feira e ele vai te pedir emprestada para usar no sábado. Isso é um homem compatível. Gosta tudo, né? Gosta de tudo que você gosta. Homem é diferente de mulher. Eu perguntei: Deus, então por que o Senhor fez o único grau, né, de parentesco, que é uma só carne? Podia ser pai e filho, mano. Podia ser mãe e filha. Por que homem e mulher? Por que, né, o casal, o marido e a esposa? E o Espírito Santo falou no meu coração: a incompatibilidade é a ferramenta que eu uso para lapidar o diamante bruto. É na diferença que você cresce. É quando você permanece, é que Deus te alarga, querido. Você pode estar passando pela pressão, mas a pressão alarga você, a pressão prepara você, a pressão te leva à geografia da vitória. Mas o negócio é o quê? Permanecer aliançado. A incompatibilidade é a ferramenta que Deus usa para lapidar o diamante bruto. Eu já me peguei várias vezes orando para Deus: Deus, muda isso nela. Deus, irmãs, quantas irmãs casadas aqui, ó? Posso falar algo que você não vai gostar? Vou te falar aqui, viu, irmã? Tem defeito no seu marido que vai morrer com ele. Pode chupar essa manga aí, irmã. Não é porque Deus não pode fazer, não. É porque o nosso coração é tão duro que nós fechamos a porta para mudança, para cura, para libertação. E Deus só vai entrar onde Ele é convidado. O carpinteiro bate a porta. Se eu ouvir e abrir a porta, então Jesus vai entrar, vai se assentar na mesa e vai começar a trabalhar o meu caráter. Mas tem coisas que vai morrer comigo. Sabe qual foi a pergunta da nossa pastora antes do nosso casamento? Vocês estão preparados para aturar o defeito um do outro até Jesus voltar? Está amarrado, pastor, ele vai mudar. O poder de Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder. E tem mesmo, irmãos. Mas você também, irmão casado, tem defeito na sua esposa, que vai morrer com ela. Ela não vai mudar. E aí eu fui para onde? Eu fui para Deus. Que isso, né, irmão? Eu fui para Deus, irmãos. Falei: Deus, como é que pode isso? E eu orando, né? Quantos aqui já oraram nesse sentido? Muda isso nela, muda isso nele, fala isso para ele, fala isso para ela. Nós queremos orar a mudança do outro, nunca a nossa mudança. Queremos orar a mudança. Querido, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Sabe qual é o problema da oração? Que é isso, pastor? Isso é heresia. Oração tem problema? Tem um problema: Deus responde. E aí, irmão, eu quero ver que tipo de crente você é. Você vai realmente renunciar àquilo que você quer para fazer aquilo que Deus quer, quando você descobre que aquilo que você quer não é aquilo que Ele quer? Deu para entender? Comigo, pelo menos, de 100% das minhas orações, 99% é assim. Eu oro por uma coisa que eu quero. Ele diz: isso eu não quero. Eu não vou te dar o que você quer, eu vou te dar o que você precisa. E aí o Espírito Santo falou comigo novamente: isso que você está orando para eu mudar nela é justamente o que eu estou usando para mudar você. E aí quando eu abro a Bíblia, e a Bíblia me abre, e ela diz o que para mim? Que a mulher precisa ser o quê? Diga: submissa ao seu marido. Mas sabe o que diz a Bíblia em relação ao marido e à mulher? O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A comparação é a seguinte, irmão, né? O frango chega para o porco e fala assim: vamos fazer um omelete? Vamos. Aí o porco pergunta para o frango: tu entra com o quê? Né, para a galinha: eu entro com ovo. E você? Você entra com presunto. O porco tem que morrer, né, irmão? Você, marido, você tem que morrer pela sua esposa. Não estou dizendo morrer literalmente, mas a sua vontade tem que ser a vontade dela. A sua prioridade tem que ser a prioridade dela. Deixa eu te falar algo aqui muito coerente, né? Numa ponte teológica e numa visão teológica. Quando Deus fez o homem, Ele gerou o homem da onde, irmãos? Diga comigo: do pó. Mas quando Ele fez a mulher, Ele poderia ter feito a mulher do pó, mas não. Ele gerou a esposa, Ele gerou a mulher da onde? Da costela de
Deixa eu te falar algo, marido. O homem gera a sua esposa. Um dia eu chego para o meu pastor e falo o seguinte: pastor, 1 ano de casado, fala com ela. Ela está muito fresca. E ele só me olhando. E eu falei: pastor, fala com a sua filha aí, ó. Ela está muito chata. Fala com a sua filha. Ela quer isso, quer aquilo outro. Agora não dá. Fala com ela. Ele falou: pois é, Brinco. Engraçado que se Deus gerou Eva de Adão, ou seja, o marido gera a esposa, então nós podemos entender o seguinte, que o marido, ele foi uma espécie de forma para sua esposa. Quando a gente faz um pudim, né, de leite condensado, numa forma de coração, o pudim sai em formato de coração. E ele falou: então você é a forma e a sua esposa é a forma da forma. Falei: pastor, tá me deixando doido, o que isso quer dizer? E ele falou: ué, se a sua esposa é chata, a forma é mais chata que ela. Aí eu falei: eu vou embora desse gabinete, não estou gostando. Aonde o senhor quer chegar? Varão, você precisa entender que o primeiro passo para permanecer na guerra é sua, porque você é o sacerdote da sua casa. Você precisa entender que o primeiro passo para você colocar a sua casa diante do Senhor e firmado sobre a rocha e honrar a aliança diante de Deus que você colocou no seu dedo, o primeiro passo é seu. O primeiro passo é nosso. Então o segredo aqui para que você venha a obter a vitória da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, de tudo que você toca, de tudo que você é você permanecer e honrar a aliança que você decidiu colocar no seu dedo. Aqueles que estão firmados na rocha sabem que as guerras acontecem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E o nome de Jesus é glorificado quando você permanece casado, quando você permanece na igreja, quando você permanece na palavra, quando você permanece aliançado. Porque é muito mais fácil você meter o pé, querido. É muito mais fácil. O difícil é permanecer até o fim, para que Deus então possa te entregar a vitória. Amém? Terceira chave. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Glória a Deus. Estou vendo umas carinhas meio assustadas assim para mim. Em nome de Jesus, irmão. Deixa Deus falar contigo aí. Aqueles que estão firmados na rocha sabem que a rocha só estará nele se ele estiver na rocha por completo. Diga assim comigo: é tudo ou nada. Com Deus é assim, querido. Não tem crente meia boca. Não tem crente morno. Ou você é quente ou você é frio. É tudo ou nada. Uma vez eu estava em North Carolina. Eu tive o prazer de visitar o museu do Billy Graham. E aí tinha um vídeo lá do Billy Graham, ele já velhinho, pregando para, 3 milhões de pessoas. E aí ele subiu no púlpito e disse: recebam o poder do Espírito Santo. E mais da metade daquele povo caiu com o poder do Espírito Santo. E o Billy Graham, eu vendo aquele vídeo, ficou meio chateado e falou: Deus, eu venho aqui para pregar. Talvez seja a minha última pregação. E Deus falou com Billy: você liberou o poder. Eu sou contigo. Se você libera o poder, o meu espírito vai ser liberado. E o povo caiu no meu poder. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim: Deus, eu quero esse poder. Quantos aqui querem esse poder, irmãos? Lá no grupo de WhatsApp familiar, né, falava assim, ó: receba. Todo mundo cai de joelho, né, convertido, sem, discussões teológicas. Isso é um sonho, na terra. Eu falei: Deus, eu quero. Aí eu fui visitar o quarto ao lado. O quarto ao lado era o quarto de oração do Billy Graham. E ali tinha uma plaquinha. E essa plaquinha estava escrito: aqui durante tantos anos, Billy orou durante 8 horas por dia. Eu falei: uau, esse cara não trabalhava não, irmão? Fazia nada para ninguém? Como é que um cara pode, ficar orando 8 horas por dia? Porque geralmente nós criticamos aquilo que não fazemos. E a gente começa, a ser confrontado. Mas eu esqueci daquele momento e continuei: Deus, eu quero aquele poder da sala ao lado. Eu falei assim: pois é, meu filho, eu posso te dar esse poder. Você quer que eu lhe dê aquilo que eu dei para o Billy? Eu falei: quero. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: é simples, é só você me dar o que o Billy me deu. Não é uma questão de um é melhor do que o outro, ou o Pai Celestial fazendo, acepção de filhos, não. Mas é o preço que você paga
para que você possa receber aquilo que Deus tem para dar na direção da sua vida, meu irmão. Porque uma promessa sempre estará ligada a um princípio. Isso é inegociável, irmãos, no Evangelho, no reino de Deus. Tem muita gente pregando a graça como muleta para o pecado. Nós vivemos na graça, mas a graça jamais será uma muleta para o pecado, meu irmão. O princípio de Deus jamais poderá ser negociado. É ouvir a palavra e praticar a palavra. É ouvir a palavra e receber a palavra. É ouvir a palavra e cumprir os princípios de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu cumpro o princípio, Deus cumpre promessas. Eu vou repetir para você: quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Porque o princípio sempre estará ligado à promessa. Deixa eu chamar o tecladista aqui que eu já estou terminando. Vem molhar essa terra aqui para mim, varão, por favor. Quer ver uma coisa, irmãos? Agrada a ti do Senhor teu Deus, princípio, e eu satisfarei os desejos do vosso coração, promessa. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua princípio, e todas as demais coisas vos serão promessa. Uma das mais famosas, que está lá em Crônicas, não é verdade? Se o meu povo, que se chama pelo meu, fazer o que, igreja? Que mais? Que mais? E buscar a minha? E se arrepender dos seus maus? Princípio. E a palavra vai dizer o quê? Então eu ouvirei, perdoarei os seus e sararei a sua promessa. O princípio sempre estará andando de mão dadas com a promessa. Tem muita gente que não vive a promessa na sua completude. Pastor, eu sou crente fiel, dizimista fiel, sabe, sou fiel à minha esposa. Por que eu não vivo a promessa na completude? Porque tem algum princípio que você está deixando de cumprir. Com o Senhor é tudo ou nada. Eu termino aqui deixando uma palavra bíblica que está em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor Jesus. O seu coração pode planejar, vem para cá, Nana. O seu coração pode sonhar, não tem nada de errado. Mas o que nós precisamos aprender aqui, igreja, é colocar o nosso coração à prova. É colocar o nosso coração diante do altar do Senhor e dizer o seguinte: Deus, será que aquilo que eu quero está de acordo com aquilo que o Senhor quer? Será que aquilo que o meu coração está planejando está de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim? Porque eu faço da oração de Cristo a minha oração. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, diga todavia. Essa é a palavra que não deve se afastar das nossas bocas jamais. De um crente firmado sobre a rocha. Sabe o que quer dizer todavia? Contudo, portanto, seja feito aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero. Como é que anda o seu casamento? Como é que anda o seu ministério? Como é que anda o seu coração? Não, pastor, eu vim aqui para a América para ganhar dinheiro. Ok. Eu conheço um amigo meu que está aqui há 20 anos. Ele veio para ficar 6 meses. Você conhece alguém assim? E ele há 20 anos fala a mesma coisa para mim. Chegou um momento que eu não aguentei, irmãos, eu pequei. Ele sempre falava assim: não, mas eu vim para cá só para ganhar um dinheirinho. Quando eu voltar para o Brasil eu faço a obra. Quando eu voltar para o Brasil eu prego o evangelho. Quando eu voltar para o Brasil então eu vou saber o que Deus tem para mim. E ele fala isso 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, há 20 anos que ele fala a mesma coisa. E ele só ouve a palavra, mas não pratica a palavra de Deus. Sabe o que eu falei para ele outro dia? Eu falei: irmão, toma cuidado, sabe por quê? Você pode um dia estar voltando para o Brasil e no avião Jesus volta. E aí, você não fez a obra nem aqui e nem no Brasil. Pelo menos você vai pregar para umas 200 pessoas no avião. Você pode estar aqui há 2 dias no diante do trono. Você pode até voltar amanhã para o Brasil. Mas enquanto você estiver aqui, você é
um homem, uma mulher na presença do Senhor, e Ele conta com você para uma geração ser marcada. Talvez você possa passar na padaria e falar de Jesus para alguém. Você vai passar na praia e vai falar de Cristo para alguém. Esse alguém vai se converter através da sua vida. Você pode até voltar para o Brasil, mas você vai marcar o coração de alguém nessa noite. Porque quando eu mudo, tudo muda. Fica de pé no seu lugar um pouquinho.